Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao curso básico de análise de dados com ClickSense. Meu nome é Rafael Encinas, sejam bem-vindos a essa aula. Como vocês já sabem, nós estamos aqui para desenvolver, para demonstrar a ferramenta ClickSense e ir aprofundando cada vez mais no conhecimento dessa ferramenta maravilhosa para a construção dos nossos dashboards, ok? Aqui está o meu currículo, se vocês quiserem me seguir lá no LinkedIn para mais informações e sobre os meus projetos, os meus trabalhos. E qual que é a nossa agenda de hoje? Nós vamos tratar dos conceitos básicos de ClickSense e de análise de dados. Vamos falar um pouquinho sobre o mecanismo associativo, conexões com dados e encerramento. Primeiro, vamos lá para o nosso ClickSense. Vamos vir aqui, clicar duas vezes para abrir o ClickSense Desktop. Ele vai abrir essa janela. Vamos clicar aqui em cima no botão Iniciar. E aqui temos o nosso aplicativo que a gente criou aula passada, E vamos desmarcar e mostrar esse diálogo aqui e fechar. Uma coisa interessante do ClickSense, que eu já vou falar agora, que ele tem essa interface aqui Desktop, certo? Mas ele também pode ser acessado pelo navegador. Como é que ele vai ser acessado pelo navegador? Através do nome localhost 2.4848/hub. Pode ver que ele vai abrir a mesma janelinha, só que no browser. Isso é muito bom porque trabalhar no browser a gente já se acostuma a trabalhar com o Click Cloud, que também que é uma ferramenta da Click, só que desenvolvimento corporativo. Aqui nós vamos fazer alguns aplicativos para a gente lembrar que qual o objetivo da gente montar aplicativos. É para a gente montar aqueles dashboards gerenciais que proporcionam a análise de dados. Então, quando a gente entra no aplicativo ClickSense, quando o aplicativo está vazio, a primeira coisa que ele pede aqui é para adicionar dados de arquivos ou outras fontes. Se eu clicar aqui, ele vai chamar uma janelinha, certo? A primeira coisa que ele vai ser bem direto, ele vai pedir o que você quer conectar, o que você quer puxar para dentro do ClickSense, certo? Então ele vai carregar aqui algumas informações sobre quais fontes de dados. Quando a gente fala de fonte de dados, é da onde você vai pegar a informação, certo? O ClickSense é uma ferramenta completa com vários conectores. Tudo que vocês estão vendo na tela são conexões possíveis de se fazer com o ClickSense. Às vezes você é um analista de dados e você tem N ferramentas na tua empresa. Então, o que nós podemos ver aqui? Eu consigo conectar desde a Amazon, a Dropbox, consigo conectar no Google Spreadsheets para puxar dados, consigo conectar em e-mails para ler dados dentro dos e-mails, consigo conectar no SQL Server, ODBC, Oracle. Então, na sua empresa, provavelmente utiliza algum tipo de banco de dados famoso, ou nesse Oracle, ou SQL Server, ou uma conexão via ODBC. Ou também, que a gente costuma falar de API, Postgre, tal. Então aqui, eu posso conectar através desses conectores, ou eu posso conectar também através de pastas. O que significa isso? Eu vou fechar essa janelinha aqui. Aqui, na minha pasta de materiais, tem aqui base de dados. Geralmente, como eu falei na aula passada, o departamento técnico pode te entregar um arquivo em Excel com as informações que você está querendo analisar, ok? Já prontinho. Não precisa fazer vamos dizer assim, a extração. Os dados já foram extraídos, mas nós vamos
utilizar esse arquivinho de Excel de venda. Clicar por aqui, clicar no meu computador, deixa eu ver aqui, users, clique user, desktop, treinamento, base de dados. Cliquei. Você pode notar que ao eu clicar na base de dados, que é um Excel, ele já trouxe para mim todas as coluninhas que tem essa base de dados. Essa base de dados, por exemplo, é uma base gigante com muitas colunas. Então isso aqui já é bom, porque a gente já sabe que tem uma base de informação bem grande para a gente trabalhar. Eu posso ler arquivos XLS, que é de Excel, que é mais comum, ou arquivos TXT, ou CSV, tá? Porque o Excel tem uma limitação de 1 milhão de linhas e às vezes tem muita informação, muito mais que 1 milhão de linhas, e a gente precisa visualizar essas informações. Aqui nas tabelas apareceram todas as planilhas que existem dentro do arquivo de Excel. Se eu abrir o arquivo de Excel aqui, por exemplo, vamos abrir aqui. É exatamente isso aqui que nós estamos vendo, certo? Nós estamos vendo esses dados aqui, essas coluninhas aqui. Nós estamos vendo no ClickSense, certo? Então, vamos lá, vamos fechar isso aqui, deixar esse aqui aberto para futura visualização, certo? Vamos dar um próximo. Pronto. Já carregou os dados aqui. A gente não viu nada, não fez nada, na verdade, né? Somente carregou os dados. Lembra das 3 letrinhas, né? Nós precisamos extrair, né? Que é puxar os dados, tratar e depois analisar. Então, voltando para cá. Aquele arquivo que eu puxei é um arquivo de vendas, que tem as ordens de venda de uma empresa, tá? Aqui em cima, vamos começar pela barra de menus. Esses 3 pontinhos aqui eu tenho a visão geral do aplicativo, baixar a pasta com PDF, duplicar essa pasta, excluir a pasta, incorporar pasta, tela sensível ao toque, ajuda e sobre. O que é a visão geral do aplicativo? O aplicativo ClickSense, ele é dividido em pastas, certo? Cada pasta vai ser um dashboard, praticamente. E nós podemos ter várias pastas dentro do mesmo aplicativo, ou seja, nós trabalhamos a visão como um todo, tá? Aqui, voltando aqui para o começo, nós temos aqui nos 3 pontinhos. Deixa eu ver aqui. Tem pastas, visão geral. Pode adicionar dados também, que é adicionar mais informação. Ou seja, se aquela planilha não for suficiente, eu consigo adicionar ainda mais coisas, que a gente vai fazer isso nas próximas aulas, mas vamos pegar aquela informação. Nesse segundo menu, basicamente, lembra daquela ETL? Basicamente é isso que a gente faz aqui nesse menu. Nós temos o gerenciador de dados, o editor de carga de dados e o visualizador de modelo de dados. O gerenciador de dados, o que ele fez? Ele carregou os dados aqui para dentro, né? Dentro do clique, e olha só, tem uma bolinha aqui escrito consulta, certo? Só que no nosso clique só tem uma tabelinha por enquanto. E aqui embaixo nós estamos vendo as informações que tem dentro da consulta. Lembra da planilha do Excel? Nós estamos vendo isso aqui que está aqui dentro do Excel, aqui no gerenciador de dados, tá? Aqui no gerenciador de dados, se eu clicar 2 vezes na minha bolinha ali, que tem a consulta, ele vai me trazer um assistente de tratamento. Lembrando, né, eu posso fazer um tratamento nesses dados, se esses dados não vieram prontos. Que tipo de tratamento que eu posso
fazer, certo? Eu posso vir aqui, né? Quando é C, né? Eu posso substituir por um valor ou pelo outro, né? Mas vamos lá. Vamos começar. Nós podemos ver aqui que tem um monte de nome em inglês, né? Eu posso renomear isso aqui. Posso clicar aqui e não, isso aqui é o status do documento. Esse aqui se está impresso. Certo? Esse aqui cancelado. Aqui é o tipo de documento. Aqui é o número de documento. Esse aqui é o ID do documento. Beleza? Posso vir aqui e vou salvar aqui nesse canto direito aqui e vou dar um carregar dados de novo. Olha, tranquilo. Certo? Basicamente, se eu voltar lá no meu gerenciador de dados, lá no meu... Deixa eu verificar aqui. Se eu vir aqui em associações, clicar aqui no botão em associações, eu tenho minha consulta, olha só que bonitinho. Já começou a ficar, o meu tratamento de dados já ficou bonitinho. Se eu clicar aqui em tabelas, eu tenho uma versão visual assim de como está organizado estão organizados os meus dados. Vou clicar aqui no lapisinho e vamos fazer diferente agora. Vamos de novo dar uma olhadinha nos meus dados, né? Esse cara aqui, ó, me parece, esse address aqui é um endereço, certo? É endereço. Esse aqui é o nome do cliente. Esse aqui é o código do cliente. Esse aqui é a data de vencimento. Essa aqui é a data do documento. Vamos salvar. Certinho. E o que eu consigo fazer aqui? O status do documento. Status do documento eu tenho o que? Eu tenho C e tenho O. Que é closed ou open. Fechado. Substituir. E vamos colocar aberto. Clicar aqui em substituir. Olha o que aconteceu aqui. Eu já comecei a tratar a minha informação. O status do documento já não está mais com O e C. Certo? Então vamos dar um salvar e vamos dar um carregar. Beleza. Então, nesse momento, né, o que nós estamos vendo? Que eu consigo trabalhar a informação, certo? E trabalhando a informação, eu consigo ter um maior poder de controle sobre ela e eu consigo montar as minhas visões com essas informações, certo? Eu vou salvar aqui, vou lá nas minhas associações, vamos ver se carregou tudo certinho, status fechado, certo? Vamos passar agora pelo editor de carga de dados. Isso aqui, pessoal, quando a gente faz utilizando um assistente, ou clique por baixo, ele gera os códigos que seriam utilizados pela gente, certo? Então ele tem aqui todo bonitinho, ele está dizendo que está travado com o cadeadinho aqui, porque para a gente não mexer nesse código, certo? Que se a gente mexer, a gente pode dar um bugzinho lá na hora da leitura, certo? E nós temos aqui
o visualizador de modelo de dados, que é uma outra forma da gente ver os dados, que é mais uma forminha de coluna, olha só. Um monte de coisa que a gente está vendo aqui. Daquela mesma forma, todas as informações estão aqui. E para encerrar essa aula, certo? Vamos aqui no botão pasta, que é onde a gente vai começar a desenhar o nosso aplicativo, certo? Se eu clicar aqui no aplicativo ClickSense e clicar nessa pequena engrenagemzinha aqui, né, eu consigo alterar algumas coisinhas, né? Eu posso fazer da direita para a esquerda, para quem tem alguns países que o idioma é direita para a esquerda a leitura. Eu tenho o tema do aplicativo, que é um tema que troca as cores do aplicativo, basicamente. Eu tenho mostrar o menu flutuante para visualizações. Eu tenho a animação dos gráficos, se eu quero deixar ele bonitinho. Mostrar a barra de ferramentas, que é aquela... Tá vendo que sumiu essa barrinha aqui de baixo? Posso também ter. Posso ocultar o título da pasta também. Posso trocar a cor do fundo do título. Eu gosto muito do azul, certo? Gosto de azul, vou colocar aqui para não fazer degradê. Posso colocar uma imagenzinha no fundo daquela barrinha. E vou trocar a fonte para branco. E vou deixar dessa maneira. Agora eu vou clicar aqui nesse botão aqui, ó, chamado editar pastas. Quando eu clico nesse botão de editar pastas, ele ativa o meu modo de edição. Ou seja, ele ativa meu modo para eu começar a criar as coisas, certo? Todos aqueles campos da planilha vieram para esse menu de campos aqui. Então, vamos ver se aquele status do documento está aqui, ó. Ó, status do documento está aqui. Então eu consigo já desenhar alguma coisinha. E aqui no título da pasta na direita, eu vou colocar aqui meu primeiro dashboard. Já colocou o título lá em cima, certo? E eu vou fazer o que agora? Eu quero criar uma tabela, certo? Com todas aquelas informações que nós temos lá. Então eu vou vir aqui na parte de gráficos. Basicamente no ClickSense tudo é gráfico. E temos botões, containers, gráficos de dispersão, gráficos de barras. Mas a mais famosa é a tabela. E a tabela dinâmica. Certo? Então vamos lá. Então eu quero saber, por exemplo, quantos documentos estão fechados e quantos estão abertos. Então eu vou pegar o status do documento aqui no meu campo, vou arrastar para minha tabela, vou clicar aqui em incluir e vou fazer isso no mesmo na tabela dinâmica. Tranquilo. Agora eu vou pegar esse mesmo campo, vou arrastar para cá, só que em vez de incluir status documento, eu vou adicionar uma medida, certo? E vou pedir para contar essa medida. E vou fazer isso aqui do mesmo lado de lá. Adiciona com a medida, contar. O que nós temos aqui? Nesta minha análise, certo? Neste meu banco de dados que eu acabei de carregar, existem 65 ordens abertas e 118 ordens fechadas, certo? Então, basicamente, eu já tenho toda a informação que eu preciso dentro do ClickSense para poder trabalhar. Então, nós fizemos o quê? Extraímos o dado da planilha, carregamos para dentro da ferramenta ClickSense, tratamos alguns campos e montamos uma análise. Então, basicamente, foi isso que a gente fez, certo? A gente tem N formas de se fazer isso. Mas o que nós precisamos ter bem em mente é que esse processo de construção da informação, que é o do que a gente quer, do que a gente precisa, tem os passos a serem seguidos. Nesse modo que eu fiz aqui, eu utilizei o motor do próprio ClickSense, puxei a planilha e tecnicamente já estão carregados os dados. Certo? Olha que interessante. Se eu clicar aberto,
aqui, ele automaticamente já mudou o outro gráfico. Por quê? Porque as informações elas estão internamente interligadas. Então, toda vez que eu altero algum filtro, alguma coisa que eu faço no documento, ele altera também no outro gráfico. Ok? Então, falei bastante coisa. Falei dos conceitos básicos ali do ClickSense. Falei desse mecanismo associativo. Certo? As conexões com dados, que a gente pode conectar com tudo. E agora a gente vai encerrando esta aula. Tá beleza, pessoal? Muito obrigado por ter assistido até aqui e aguardamos aí a próxima aula. Muito obrigado.